favor, moço, não derruba minha casinha. Moça, O sol essa casa mal havia começado a iluminar o céu quando Paula abriu os olhos. O cheiro de café passado na hora sempre trazia um conforto imediato para a sua alma. Ela tinha 26 anos, mas o cansaço em seus ombros contava a história de alguém que lutava há muito tempo. A vida nunca foi um mar de tranquilidade para ela. Desde muito cedo, Paula aprendeu que a sobrevivência exigia coragem e uma força que ela nem sabia possuir. A pequena casa onde ela estava não era sua no papel. Era uma estrutura antiga, de madeira gasta e pintura descascada. O lugar ficava nos fundos de um terreno imenso e completamente esquecido pelo tempo. Quando Paula encontrou aquela casa meses atrás, o mato alto escondia a porta da frente. As janelas estavam cobertas de poeira e o silêncio era absoluto. Para os olhos de qualquer outra pessoa, aquilo era apenas uma ruína prestes a desabar. Mas para Paula, foi o primeiro sinal de esperança depois de dias caminhando sem rumo. Ela limpou cada tábua do chão com as próprias mãos. Consertou as goteiras do telhado usando pedaços de lona e muita paciência. Aos poucos, aquele espaço abandonado se transformou no seu único refúgio seguro. Ter um lugar para chamar de seu, mesmo que de forma improvisada, muda a nossa vida. O coração encontra um pouco de paz quando sabemos que existe um teto sobre a nossa cabeça. Se você entende o valor de um lar e gosta de histórias que tocam a alma, inscreva-se aqui no canal Voz e Histórias Narradas. Aproveite e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos encontros. É um prazer ter você aqui na nossa sala. Naquela manhã, Paula passou o café e sentou-se na pequena cadeira de madeira perto da janela. Ela observava a luz do sol atravessar o vidro embaçado, sentindo uma gratidão profunda por mais um dia. O silêncio do terreno costumava ser a sua parte favorita da rotina. Ali não havia o barulho da cidade grande, nem os olhares julgadores de quem não compreendia a sua situação. Era apenas ela, o canto dos pássaros e a segurança de suas paredes velhas. No entanto, a quilômetros de distância dali, o dia começava de uma forma completamente diferente. Arthur estava de pé em frente à imensa janela do seu escritório no 20º andar. Ele usava um terno escuro, impecável, e segurava uma xícara de porcelana fina. O mundo lá embaixo parecia pequeno e organizado sob a sua visão estratégica. Arthur era um homem de negócios, focado, prático e extremamente bem-sucedido. Para ele, os sentimentos raramente entravam nas negociações. O seu trabalho era enxergar oportunidades onde os outros viam apenas problemas e abandono. Semanas atrás, ele havia comprado um terreno gigantesco em uma área afastada, mas com grande potencial de crescimento. Os relatórios da sua equipe técnica afirmavam que o local continha apenas algumas casas velhas e inabitadas. Era o cenário perfeito para o seu mais novo e ambicioso projeto de construção. Arthur não costumava visitar os terrenos antes da limpeza inicial. Ele preferia olhar os mapas, desenhar as plantas e imaginar o futuro de concreto e vidro. Mas algo naquele projeto em especial o deixava inquieto, uma intuição estranha que ele não conseguia explicar. Por isso, ele decidiu acompanhar a equipe de demolição naquela manhã de terça-feira. Queria ver com os próprios olhos o início da transformação daquela terra esquecida. Enquanto Arthur entrava em seu carro luxuoso, Paula terminava o seu café na tranquilidade de sua casa. Ela começou a organizar as suas poucas roupas, dobrando cada peça com um cuidado imenso. Cada item que possuía era fruto de muito suor e de trabalhos temporários que conseguia fazer pela vizinhança. Ela não tinha luxo, mas tinha dignidade e uma vontade inabalável de reconstruir a própria vida. De repente, o chão de madeira sob os pés de Paula começou a tremer levemente. Ela parou o que estava fazendo e franziu a testa, tentando entender a origem daquela vibração. O tremor aumentou, acompanhado por um som grave e contínuo que parecia rasgar o silêncio da manhã. Não era um trovão, nem o vento forte batendo contra as paredes frágeis. O barulho era mecânico, pesado e assustadoramente próximo.
Nós todos temos momentos na vida em que o medo bate à nossa porta sem avisar. Se você está acompanhando essa história e se conectando com as emoções da Paula, deixe o seu curtir no vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a levar essas narrativas para mais pessoas. Escreva também nos comentários de qual cidade ou estado você está me ouvindo agora. Eu adoro saber até onde a nossa voz consegue chegar para fazer companhia a vocês. O coração de Paula disparou no peito. Ela correu até a porta da frente e a abriu com pressa, sentindo o vento frio no rosto. A cena que se desdobrou diante dos seus olhos fez o seu sangue gelar instantaneamente. 2 imensos tratores amarelos avançavam sobre o terreno, esmagando o mato alto e derrubando as cercas antigas. Atrás deles, caminhões de entulho e homens usando capacetes de proteção tomavam conta do espaço. A poeira começou a subir, criando uma nuvem densa e sufocante ao redor da propriedade. Paula não conseguia respirar direito, tanto pela terra no ar quanto pelo desespero que apertava a sua garganta. Ela viu a primeira casa vazia, logo na entrada do terreno, ser atingida pela lâmina de metal pesada. A estrutura de madeira cedeu com um estrondo terrível, caindo como um castelo de cartas. O barulho da destruição ecoou dolorosamente nos ouvidos de Paula. Eles estavam limpando a área e a sua pequena casa estava exatamente na rota das máquinas. O pânico tomou conta da jovem de 26 anos. Ela não tinha para onde ir, não tinha ninguém para quem ligar ou pedir socorro. Aquelas 4 paredes representavam toda a sua segurança, o seu escudo contra um mundo que sempre foi muito duro. Se destruíssem a casa, destruiriam o único pedaço de paz que ela havia conquistado. A poucos metros dali, Arthur desceu do seu carro e ajustou o paletó escuro. Ele observava as máquinas, trabalhando com uma expressão séria e concentrada. A poeira sujava os seus sapatos caros, mas ele não parecia se importar com o desconforto. Ele queria que o trabalho fosse feito rapidamente, sem atrasos e sem complicações. O encarregado da obra se aproximou de Arthur, confirmando que em poucas horas o terreno estaria completamente limpo. Foi então que um grito desesperado cortou o barulho ensurdecedor dos motores. "Parem, pelo amor de Deus, parem!" A voz soava aguda, carregada de um terror profundo e real. Arthur franziu o senho e olhou na direção de onde vinha o som. De dentro da última casa do terreno, que ele acreditava estar abandonada, saiu uma mulher. Ela corria desesperadamente na direção do trator maior, acenando com os braços no ar. O motorista da máquina arregalou os olhos e pisou nos freios com toda a força. O gigante de metal soltou um chiado alto e parou a poucos metros de distância da jovem. A nuvem de poeira os envolveu por um segundo, e o silêncio que se seguiu foi quase assustador. Paula estava parada bem na frente da lâmina do trator, ofegante, com o rosto suado e coberto de terra. Os seus olhos estavam arregalados e cheios de lágrimas não derramadas. Arthur sentiu um choque elétrico percorrer a sua espinha ao presenciar aquela cena. Ele caminhou a passos largos e firmes na direção da confusão, com o rosto fechado. Os trabalhadores se afastaram, sabendo que o dono do projeto exigia ordem e não tolerava interrupções. Quando Arthur parou na frente de Paula, ele encontrou o olhar mais intenso e desafiador que já tinha visto. Ela era jovem, pequena, mas estava plantada ali como uma árvore de raízes antigas e fortes. "O que você pensa que está fazendo?" Arthur perguntou. A sua voz saiu firme, controlada, mas carregava uma irritação clara. "Você quase foi esmagada por essa máquina. Este terreno é propriedade privada e está em demolição." Paula não recuou nem um centímetro. Ela levantou o queixo, respirou fundo para controlar o tremor do próprio corpo e olhou direto nos olhos dele. "Você não pode derrubar aquela casa. Ela é minha. É onde eu moro. É tudo o que eu tenho." As palavras dela pairaram no ar, carregadas de uma dor que Arthur não estava acostumado a ouvir. No mundo dele, as pessoas choravam por milhões em contratos perdidos, não por tábuas velhas de madeira.
Ele olhou da jovem para a casa humilde no fundo do terreno, tentando processar a situação. Os relatórios estavam errados. Havia uma pessoa morando ali, e ela estava disposta a dar a própria vida para defender o que considerava seu. Nós somos feitos de histórias e das batalhas que escolhemos lutar. Algumas vezes, precisamos enfrentar gigantes para proteger aquilo que é sagrado para nós. Compartilhe esse vídeo com alguém especial da sua família, alguém que você sabe que tem um coração forte e lutador. Histórias assim nos ajudam a lembrar do poder da resiliência humana. E se você quiser, conte aqui nos comentários se você já precisou lutar para defender o seu espaço. Arthur soltou um suspiro longo e passou a mão pelos cabelos perfeitamente alinhados. Eu entendo que você esteja em uma situação difícil, mas não há nada que eu possa fazer. Este terreno foi comprado de forma legal. O projeto já está aprovado e a obra precisa começar hoje. Eu não me importo com o seu projeto, Paula respondeu. A voz dela estava embargada, mas a firmeza não a abandonou. Eu limpei aquele lugar. Eu consertei o telhado para a chuva não entrar. É a minha casa. O encarregado da obra aproximou-se de Arthur, falando em um tom baixo e cauteloso. Senhor, nós podemos chamar as autoridades para retirá-la do local. Isso resolveria o problema em poucos minutos e poderíamos continuar o trabalho. Paula ouviu a sugestão e o seu coração falhou uma batida. O medo de ser levada à força, de perder a sua liberdade e o seu porto seguro, quase a fez desabar. Ela olhou para Arthur, esperando que a frieza do homem de terno concordasse com a expulsão cruel. Mas algo nos olhos de Arthur pareceu hesitar. Ele olhava para as mãos de Paula, machucadas pelo trabalho, e depois para o rosto molhado de lágrimas. Para um homem que baseava a sua vida em números e lógica, a emoção crua de Paula era desconcertante. Havia uma urgência nela, uma honestidade brutal que o fez questionar as próprias certezas por uma fração de segundo. Ele poderia simplesmente dar a ordem, virar as costas e deixar que o trator fizesse o seu trabalho. Seria o caminho mais fácil, o caminho que ele sempre escolheu em toda a sua carreira. Mas Arthur levantou a mão, fazendo um sinal para que o encarregado e os operadores das máquinas recuassem. O gesto silencioso fez com que o barulho dos motores fosse desligado um por um. O silêncio voltou a reinar sobre o terreno coberto de poeira e destruição pela metade. Paula piscou, confusa, sem entender por que a ordem de despejo ainda não havia sido dada. Suspendam a demolição por hoje, Arthur ordenou, sem tirar os olhos de Paula. O tom de voz dele não admitia questionamentos, embora internamente ele não soubesse explicar a própria decisão. Desliguem tudo e voltem amanhã. Eu preciso resolver essa situação pessoalmente. Os trabalhadores começaram a se afastar, murmurando entre si, claramente surpresos com a atitude do chefe. Paula permaneceu imóvel, o corpo inteiro ainda tensionado, pronta para continuar lutando se fosse preciso. Ela não confiava nele. Não confiava em homens ricos que compravam as coisas com a facilidade de quem respira. Arthur deu um passo na direção dela, mantendo uma distância respeitosa. O vento bateu, levantando a barra do casaco simples que ela usava para se proteger do frio da manhã. Você ganhou mais um dia na sua casa, ele disse em um tom baixo, quase como um pensamento em voz alta. Mas amanhã essas máquinas vão voltar a funcionar. Eu sugiro que você comece a arrumar as suas coisas. Eu não vou a lugar nenhum, Paula sussurrou. A determinação dela era impressionante. Eu prefiro que a casa caia sobre mim do que sair daqui. As palavras atingiram Arthur de uma forma estranha. Ele não conseguia compreender aquele apego extremo a um lugar tão precário e sem valor comercial. No fundo, a teimosia daquela jovem despertou nele uma curiosidade que há muitos anos ele não sentia. Ele deu as costas para ela e caminhou em direção ao carro, sentindo o peso do olhar de Paula queimando a sua nuca. Enquanto o carro de luxo se afastava pelo caminho de terra esburacado, Paula soltou a respiração que prendia. Os seus joelhos fraquejaram e ela precisou se apoiar na cerca quebrada para não cair no chão. O coração ainda batia descompassado, mas a sua casa estava de pé.
Pelo menos por enquanto, ela tinha vencido a primeira batalha. Mas a guerra estava apenas começando, e ela sabia que o homem do terno escuro voltaria. O silêncio que se instalou no terreno era pesado e denso. Parecia que o ar ainda vibrava com o ronco distante dos motores que haviam sido desligados. Paula continuou encostada na cerca de madeira esburacada, sentindo as próprias pernas trêmulas e fracas. A adrenalina começava a baixar lentamente, deixando um rastro de exaustão profunda no seu corpo jovem. Ela olhou para a sua pequena casa, que ainda estava de pé pela misericórdia inexplicável de um estranho. A poeira amarelada começava a assentar sobre o mato amassado pelas rodas dos tratores. Paula caminhou a passos curtos e incertos até a porta da frente do seu humilde refúgio. Ela tocou a madeira gasta do batente com a ponta dos dedos sujos de terra. A textura áspera da casa trouxe um alívio imenso ao seu peito apertado. Aquelas paredes frágeis eram o seu único abraço de conforto em um mundo que sempre lhe virou as costas. Ela entrou na sala pequena e fechou a porta atrás de si, encostando a testa na madeira. As lágrimas que ela segurou com tanta força diante daqueles homens finalmente começaram a cair. Ela chorou em silêncio, deixando que o medo e a angústia escorressem pelo seu rosto cansado. O desespero de quase perder tudo o que havia construído com as próprias mãos era uma dor física. Paula abraçou o próprio corpo, escorregando até o chão de tábuas irregulares. A vida nos ensina a ser fortes muitas vezes através das pancadas mais duras que podemos receber. Se você compreende a dor de ter que lutar todos os dias para manter a sua dignidade, inscreva-se no nosso canal. Aqui no Voz e Histórias Narradas, nós valorizamos as trajetórias de quem não desiste fácil da vida. Aproveite e deixe o seu curtir neste vídeo, pois a sua presença é o que dá sentido ao nosso trabalho diário. Enquanto Paula tentava acalmar o próprio coração, o carro luxuoso de Arthur cruzava as avenidas movimentadas da cidade. O ar-condicionado estava ligado no máximo, mas ele sentia um calor incômodo na nuca. O silêncio dentro do veículo blindado era absoluto, isolando-o completamente do caos do trânsito lá fora. O motorista conduzia com a suavidade de sempre, respeitando a postura rígida e pensativa do seu patrão no banco de trás. Arthur olhava pela janela escura, vendo os prédios altos e espelhados que ele ajudou a construir ao longo dos anos. Ele era um homem que moldava a cidade, que transformava terrenos vazios em impérios de concreto e vidro. A sua mente sempre funcionou como uma máquina perfeita de calcular riscos, lucros e prazos de entrega. Mas, naquela manhã, a engrenagem impecável do seu raciocínio havia travado diante de uma jovem mulher suja de terra. Ele fechou os olhos e a imagem de Paula na frente do trator invadiu a sua mente com uma clareza assustadora. Ele reviu o rosto molhado de suor e lágrimas, a postura firme de quem não tinha mais nada a perder. A voz aguda e desesperada dela ainda ecoava nos seus ouvidos, quebrando a barreira da sua frieza habitual. Arthur não conseguia entender por que havia mandado parar as máquinas. Aquela atitude impulsiva ia contra todas as regras que ele mesmo havia criado para a sua vida profissional. Ele sempre acreditou que o progresso exigia sacrifícios e que sentimentos não tinham lugar na mesa de negociações. No entanto, ao olhar para os olhos amendoados e ferozes daquela desconhecida, ele sentiu um choque de realidade. Havia uma verdade tão crua na dor dela que fez o seu mundo de planilhas e contratos parecer vazio. Arthur afrouxou a gravata de seda, sentindo uma urgência repentina de respirar ar puro. Muitas vezes, a vida coloca no nosso caminho pessoas que são o exato oposto daquilo que acreditamos ser o certo. Elas aparecem para nos mostrar que existem outras formas de enxergar o mundo e os nossos próprios valores. Compartilhe essa história com aquele amigo ou familiar que precisa ouvir sobre segundas chances e sobre o poder da empatia. Enviar um vídeo como este pode ser a forma perfeita de demonstrar carinho e iniciar uma boa conversa.
Arthur chegou ao prédio da sua construtora e subiu diretamente para o 20º andar através do elevador privativo. Ele passou pela sua secretária com passos largos, respondendo ao bom dia dela com um aceno breve e distante. Ao entrar no seu escritório imenso, ele jogou o paletó sobre o sofá de couro branco e caminhou até a janela panorâmica. A cidade se estendia sob os seus pés, mas pela primeira vez, aquela visão de poder não lhe trouxe nenhuma satisfação. Ele pegou o telefone sobre a mesa de vidro e ligou para o setor jurídico da sua empresa. A voz do advogado do outro lado da linha era profissional e fria, exatamente como Arthur o havia treinado para ser. O empresário pediu um levantamento completo sobre a situação de posse daquele terreno recém-adquirido. Ele precisava saber há quanto tempo aquela mulher estava lá e se havia alguma brecha legal para a permanência dela. O advogado garantiu que a invasão era recente e que a lei estava totalmente do lado da construtora. Ele sugeriu entrar com um pedido de reintegração de posse imediato, utilizando força policial se fosse necessário. Era a solução lógica, rápida e definitiva para o problema que impedia o início das obras milionárias. Arthur ouviu as palavras do advogado em silêncio, segurando o telefone com uma força desnecessária. Prepare os papéis, mas não dê entrada em nada ainda. Arthur ordenou com a voz grave e pausada. Eu vou lidar com essa situação do meu jeito antes de envolver a polícia ou os tribunais. Ele desligou o aparelho antes que o advogado pudesse questionar a sua ordem pouco convencional. Arthur sentou na sua cadeira ergonômica e encarou os projetos arquitetônicos espalhados sobre a mesa de trabalho. O desenho do novo complexo residencial era magnífico, prometendo lucros absurdos para os próximos 3 anos. Mas ele não conseguia se concentrar nos números maravilhosos impressos naqueles relatórios impecáveis. Longe dali, em um universo completamente diferente, a tarde começava a cair sobre o terreno esquecido. Paula havia passado horas varrendo a poeira que a quase demolição havia jogado para dentro da sua sala. O trabalho braçal ajudava a manter a sua mente ocupada, impedindo que o pânico tomasse conta dos seus pensamentos novamente. Ela sabia que a trégua era temporária, uma pausa frágil antes da tempestade definitiva que estava por vir. Nós sabemos como é angustiante esperar por um problema que sabemos que vai chegar. Essa sensação de incerteza pode tirar o sono de qualquer pessoa que batalhe pelo seu sustento diário. Deixe aqui nos comentários de qual cidade ou estado você está me ouvindo e acompanhando essa jornada emocionante. Eu gosto muito de ler as mensagens e saber onde a nossa voz tem chegado para aquecer os corações. Quando a noite finalmente abraçou a cidade, Paula acendeu uma pequena lamparina a óleo no centro da sala. A luz amarelada e trêmula dançava pelas tábuas de madeira, criando sombras que pareciam ganhar vida própria nas paredes. A sua casa não possuía energia elétrica e a água vinha de um poço artesiano antigo que ela havia limpado. Era uma vida de privações extremas, mas era a vida que ela havia escolhido para tentar recomeçar. Ela preparou uma refeição muito simples em um fogareiro improvisado no canto do cômodo que servia como cozinha. O cheiro de arroz quente trouxe um pouco de conforto para o seu estômago que roncava de fome e tensão. Paula sentou no chão de madeira, encostou as costas na parede e comeu devagar, olhando para a porta trancada. Ela pensava no homem de terno escuro, no olhar frio dele que pareceu hesitar por uma fração de segundo. Quem era aquele homem e por que ele parou as máquinas quando poderia simplesmente tê-la esmagado junto com a casa? A dúvida martelava na mente de Paula, misturando-se com o medo do amanhecer que traria os tratores de volta. Ela lavou o seu único prato e deitou no colchão fino estendido no chão do quarto minúsculo. O cansaço venceu a ansiedade e ela adormeceu em um sono agitado e cheio de pesadelos com barulhos de demolição. Do outro lado da cidade, Arthur também enfrentava uma noite difícil e pontuada pela falta de sono. O seu apartamento luxuoso, cheio de obras de arte caras e móveis assinados por designers famosos, parecia grande demais.
O silêncio da cobertura no bairro mais caro da cidade costumava ser o seu refúgio, a sua recompensa pelo sucesso. Mas naquela noite, o vazio do lugar ecoava de uma forma perturbadora, lembrando-o do quão solitário ele realmente era. Ele serviu um copo de bebida envelhecida e caminhou até a varanda enorme que oferecia uma vista deslumbrante. O vento frio da madrugada bateu no seu rosto, mas não conseguiu aliviar a inquietação que queimava no seu peito. Arthur pensou na sua própria jornada, em como havia endurecido o coração ao longo dos anos para chegar ao topo. Ele havia se transformado em uma máquina de fazer dinheiro, perdendo a conexão com as coisas simples e humanas. Existem momentos na vida em que o nosso próprio sucesso nos obriga a olhar para as nossas maiores falhas. Se você gosta de histórias que mostram que o dinheiro não resolve os dilemas da alma, ative o sininho de notificações. Assim, o YouTube vai te avisar sempre que tivermos um novo capítulo emocionante aqui no canal. A sua presença é fundamental para que possamos continuar narrando vidas e cruzando destinos. Antes que o sol começasse a despontar no horizonte, Arthur tomou uma decisão que contrariava toda a sua natureza metódica. Ele deixou o copo vazio sobre o balcão da cozinha imaculada e caminhou até o quarto de vestir. Em vez dos ternos italianos de sempre, ele escolheu uma calça jeans escura, botas macias e um casaco de frio comum. Ele pegou as chaves de um dos seus carros menos chamativos e desceu para a garagem do prédio silencioso. Arthur dirigiu pelas ruas vazias e ainda escuras da cidade, guiado por uma intuição que ele não sabia explicar. O caminho até o bairro afastado parecia mais curto sem o trânsito pesado do horário comercial. Ele estacionou o veículo a 2 quarteirões de distância do terreno, preferindo fazer o resto do caminho caminhando a pé. O ar da manhã estava gelado e uma névoa fina cobria as calçadas mal conservadas daquela região periférica. Ao se aproximar da propriedade, ele viu a destruição parcial deixada pelas máquinas no dia anterior. A cerca caída, o mato esmagado e a primeira casa de madeira reduzida a um monte de entulhos tristes. No fundo do terreno, a casa de Paula permanecia de pé, como uma sobrevivente solitária no meio de um campo de batalha. Arthur parou no portão quebrado, observando um fio de fumaça rala que saía de uma chaminé improvisada nos fundos da casa. Ela já estava acordada. Arthur hesitou por um momento, sentindo o peso da própria atitude impulsiva. O que ele diria a ela? Como explicaria sua presença ali, sozinho e antes mesmo do sol nascer por completo? Ele respirou fundo, enfiou as mãos nos bolsos do casaco para espantar o frio e começou a caminhar lentamente pelo terreno irregular. Paula estava sentada no pequeno degrau da porta dos fundos, segurando uma caneca de metal com café ralo e muito quente. Ela usava um casaco de lã puído sobre os ombros e olhava para o horizonte cinzento, esperando o sol nascer. O som de passos esmagando as folhas secas fez o corpo dela tensionar instantaneamente. Ela levantou em um pulo, derramando um pouco do café no chão de terra batida, com os olhos arregalados. A figura masculina que se aproximava pela névoa não parecia o empresário frio da manhã anterior. Arthur parou a uma distância segura, mantendo as mãos visíveis para mostrar que não representava uma ameaça física. Os dois se olharam em um silêncio carregado de tensão, surpresa e um respeito mútuo e silencioso. O contraste entre eles era gritante, mas a solidão estampada no olhar de ambos parecia estranhamente familiar. Você veio muito cedo para terminar de derrubar a minha casa, Paula disse, com a voz firme, mas levemente trêmula. Os seus tratores ainda não chegaram. Eu não vim derrubar a sua casa hoje, Arthur respondeu em um tom calmo, surpreendendo a si mesmo com a própria voz. Eu vim conversar com você. Pessoas como você não conversam com pessoas como eu, ela rebateu, apertando a caneca de metal com força. Pessoas como você dão ordens e passam por cima do que estiver no caminho. As palavras dela bateram de frente com as certezas de Arthur, provocando um leve desconforto no peito dele. Ele sabia que ela tinha razão. A vida inteira dele foi baseada em passar por cima dos obstáculos sem olhar para trás.
Mas ali, diante daquela mulher armada, apenas com uma caneca velha e muita coragem, ele sentiu vontade de agir diferente. Muitas vezes, a defesa mais agressiva esconde o coração mais machucado e cheio de cicatrizes. Se você também já precisou ser duro para se proteger do mundo, escreva a sua experiência aqui nos comentários. Eu quero ler a sua história e saber como você conseguiu superar os momentos em que a vida exigiu força. O nosso espaço é um lugar seguro para compartilharmos as nossas vivências e aprendermos uns com os outros. Talvez você tenha razão sobre mim, Arthur admitiu, dando um passo lento na direção do pequeno degrau de madeira. Mas eu estou aqui agora. Eu mandei parar a obra ontem porque eu não conseguia entender a sua atitude. O que tem de difícil em entender que eu estou defendendo o meu lar? Paula perguntou, com as sobrancelhas unidas em confusão. Isto não é um lar, Arthur disse, apontando sutilmente para as tábuas velhas e o telhado remendado com lona. Isto é um barraco caindo aos pedaços em um terreno que não pertence a você. Por que você não vai embora e procura um abrigo de verdade? A pergunta carregava a lógica fria do mundo dele, mas soou como uma ofensa imperdoável aos ouvidos de Paula. Ela deu um passo à frente, com os olhos brilhando de raiva e de uma mágoa profunda e antiga. Você acha que um lar é feito de tijolos caros e escritórios em prédios altos? Você não entende nada sobre o que é ter um lugar no mundo. Arthur permaneceu em silêncio, absorvendo o impacto daquela resposta cheia de dignidade e dor. Ele percebeu que o dinheiro não comprava a sabedoria que a vida dura havia ensinado àquela mulher jovem. Eu limpei este lugar quando ninguém mais o queria. Paula continuou, com a voz embargada, mas sem derramar uma única lágrima. Eu consertei cada buraco nesse telhado. Eu fiz desta madeira velha o meu porto seguro quando as ruas tentaram me destruir. Você pode ter o papel que diz que é o dono, mas o suor e o amor que estão aqui são meus. O silêncio voltou a imperar entre eles, quebrado apenas pelo canto dos primeiros pássaros da manhã fria. Arthur olhou para as mãos de Paula, pequenas e marcadas pelo trabalho pesado, e depois para o rosto orgulhoso dela. Ele percebeu, com um aperto estranho no coração, que estava diante de alguém que possuía uma riqueza interior incalculável. Uma riqueza que ele, com todos os seus milhões no banco, talvez nunca tivesse experimentado. Qual é o seu nome? Arthur perguntou suavemente, mudando completamente o rumo daquela conversa improvável. Paula. Ela respondeu, ainda desconfiada daquela mudança repentina de atitude. E o que isso importa para você? O meu nome é Arthur, ele disse, oferecendo um sorriso muito leve e quase imperceptível. Importa, Paula, porque eu acho que nós começamos esta conversa do jeito errado ontem. E eu gostaria de tentar novamente, se você me permitir. Paula olhou para ele com uma mistura de curiosidade e cautela. Ela não abaixou a guarda, mas a fúria nos seus olhos deu lugar a uma interrogação silenciosa. O vento frio soprou novamente, balançando as folhas secas ao redor deles. Naquele amanhecer nublado, duas pessoas de mundos completamente opostos deram o primeiro passo em direção a um entendimento improvável e transformador. A luz cinzenta da manhã começava a ganhar tons de dourado no horizonte distante. Paula segurava a sua caneca de metal com as duas mãos, buscando o calor que a bebida oferecia. Ela olhava para Arthur com uma desconfiança natural de quem já sofreu muitas decepções na vida. O homem à sua frente parecia desarmado, mas ela sabia que o poder dele era imenso. Você quer tentar novamente? Paula repetiu a frase dele em um tom baixo e cauteloso. O que um homem como você quer conversar com alguém como eu às 6 da manhã? Eu quero entender. Arthur respondeu de forma simples, dando mais um passo cauteloso na direção dela. Eu passei a noite inteira pensando na sua coragem diante daquelas máquinas pesadas. Paula desviou o olhar por um segundo, sentindo o rosto esquentar levemente com o elogio inesperado. Ela não estava acostumada a ouvir palavras de admiração, muito menos de pessoas ricas e poderosas. A sua vida inteira foi marcada por rejeições silenciosas e portas fechadas na sua cara.
A vida muitas vezes nos surpreende colocando pessoas improváveis no nosso caminho para nos ensinar grandes lições. Se você acredita que todo encontro tem um propósito maior, inscreva-se aqui no canal Voz e Histórias Narradas. A sua inscrição é o que nos permite continuar trazendo histórias que tocam o fundo da alma. Ative o sininho para ser avisado sempre que uma nova parte da nossa jornada for publicada. Não foi coragem, foi desespero, ela corrigiu, voltando a olhar diretamente nos olhos escuros dele. Quando você não tem para onde ir, a única opção é fincar os pés no chão e lutar. Arthur assentiu devagar, processando a profundidade daquela frase que soava tão verdadeira e dolorosa. Ele sempre lutou para acumular mais riqueza, enquanto ela lutava apenas pelo direito básico de existir em paz. A diferença entre os mundos dos dois era um abismo quase impossível de ser cruzado. "Eu posso me sentar?" Arthur perguntou, apontando para um caixote de madeira virado perto da porta. A atitude dele era um pedido claro de permissão para entrar no espaço que ela considerava sagrado. Paula hesitou, apertando os lábios e avaliando a expressão cansada no rosto do empresário. "Pode, mas não espere que eu tenha muito a oferecer além de café ralo." Arthur caminhou até o caixote e sentou-se, ignorando o fato de que a madeira suja poderia manchar a sua roupa. Ele cruzou as mãos sobre os joelhos, adotando uma postura que demonstrava atenção e respeito. Paula entrou rapidamente em casa e voltou com uma segunda caneca de metal, estendendo na direção dele. "Nós sabemos que a verdadeira riqueza não está nas coisas que acumulamos, mas no que oferecemos ao outro. Se você valoriza as atitudes simples e sinceras, deixe o seu curtir neste vídeo agora mesmo. O seu apoio é fundamental para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo traz mensagens de valor. Ajude a espalhar empatia e carinho pela internet com apenas um clique no botão de gostei." O empresário pegou a caneca, sentindo o calor passar do metal rústico para suas mãos frias. Ele deu um gole pequeno, sentindo o gosto amargo do café simples, feito com água de poço. Para um homem acostumado a grãos caros e importados, aquela bebida deveria ser intragável. Mas, de alguma forma inexplicável, aquele era o melhor café que ele havia tomado em muitos anos. "Obrigado", Arthur disse sinceramente, segurando a caneca com as duas mãos, imitando o gesto de Paula. "O calor ajuda a espantar esse vento gelado da manhã." "Você não está vestido para o frio desta parte da cidade?" Paula observou, encostando-se no batente da porta. "Aqui o vento não encontra prédios para barrar a força dele." "Eu percebi isso", ele concordou, olhando ao redor do terreno vasto e silencioso. "Você vive aqui completamente sozinha há quanto tempo?" "Há 7 meses", ela respondeu, olhando para o chão de terra batida sob as suas botas velhas. "Eu encontrei este lugar por acaso, quando caminhava sem rumo depois de perder o meu último emprego. A casa estava tomada pelo mato e cheia de goteiras e sujeira." Arthur ouvia cada palavra com uma atenção que ele raramente dedicava aos seus sócios bilionários. Ele imaginou o esforço físico que uma mulher pequena como ela precisou fazer para limpar tudo aquilo. O respeito que ele sentia por Paula crescia a cada segundo, misturado a um sentimento de culpa crescente. As maiores batalhas da vida são aquelas que lutamos no silêncio dos nossos dias difíceis. Se você já teve que reconstruir a sua vida do zero, compartilhe esse vídeo com um amigo querido. Histórias de superação nos inspiram a não desistir, mesmo quando o mundo parece pesado demais. Mostre a alguém que você se importa enviando essa mensagem de força e de resiliência. "Por que você não procurou ajuda na época?" Arthur perguntou, tentando compreender a solidão extrema dela. Algum abrigo público ou um parente que pudesse oferecer um teto temporário? O rosto de Paula endureceu levemente, revelando cicatrizes emocionais que ainda não haviam fechado completamente. "Os abrigos são perigosos e lotados, e a minha família se desfez há muito tempo. Eu aprendi desde muito nova que depender dos outros é o caminho mais rápido para a decepção."
A frase soou como um soco no estômago de Arthur, que sempre viveu cercado de pessoas interesseiras. Ele tinha centenas de funcionários, contatos influentes e parceiros de negócios em todos os lugares. Mas se ele perdesse todo o seu dinheiro amanhã, ele sabia que terminaria tão sozinho quanto a jovem à sua frente. Eu entendo o que você quer dizer, Arthur murmurou, olhando para o fundo da sua caneca de metal. A solidão não escolhe a conta bancária das pessoas. Às vezes, o vazio é o mesmo. Paula franziu a testa, surpresa com a vulnerabilidade inesperada na voz daquele homem tão poderoso. Ela não esperava que o dono da construtora, que queria destruir a sua casa, tivesse sentimentos tão humanos. A imagem de monstro insensível que ela havia criado na mente começava a ruir devagar. Você tem uma vida inteira lá fora, ela disse apontando para a direção do centro da cidade. Você tem dinheiro, poder e pessoas que fazem o que você manda. Como pode falar sobre vazio? É muito comum julgarmos as dores das outras pessoas baseados apenas naquilo que conseguimos ver por fora. Se você está gostando dessa conversa profunda entre dois mundos tão diferentes, comente aqui o nome do seu estado. Eu fico muito feliz em ler os comentários e saber que a nossa família de ouvintes está espalhada por todos os cantos. Deixe a sua marca aqui na nossa sala de histórias. O dinheiro compra conforto, Paula, mas não compra paz de espírito. Arthur respondeu com uma franqueza dolorosa. Eu passei os últimos 15 anos construindo um império de concreto. Eu ergui prédios imensos, mas não construí nada que tivesse um significado real na minha vida pessoal. Ele olhou nos olhos dela, revelando uma exaustão emocional que ele escondia de todo o mundo corporativo. Eu não tenho uma casa, Paula. Eu tenho um apartamento enorme e muito caro. Mas um lar, do jeito que você defende este lugar humilde, eu não tenho ideia de como seja. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de uma compreensão mútua que dispensava mais explicações. Paula olhou para aquele homem de terno, trocado por roupas comuns, e viu apenas um ser humano cansado. A raiva que ela sentia dele começou a dar lugar a uma empatia silenciosa e inesperada. Você pode entrar, se quiser, ela disse de repente, surpreendendo a si mesma com o convite. Eu terminei de varrer a poeira que os seus tratores jogaram aqui dentro. Arthur levantou-se do caixote de madeira com cuidado, aceitando o convite como se fosse um presente valioso. Ele seguiu os passos leves dela para dentro da pequena casa de madeira escura. O ambiente era minúsculo, simples ao extremo, mas exalava um cheiro bom de limpeza e de sabão. Ele observou a pequena mesa de madeira forrada com um pano colorido e muito bem cuidado. Viu o fogareiro improvisado no canto e as panelas de alumínio areadas brilhando sob a pouca luz. Havia uma ordem na pobreza de Paula, uma dignidade palpável que envergonhava o luxo superficial de Arthur. Os detalhes de um ambiente revelam muito sobre a alma de quem cuida daquele espaço todos os dias. Você também tem aquele cantinho especial na sua casa que traz paz ao seu coração cansado? Escreva nos comentários como é o seu lugar favorito no mundo para buscar um pouco de tranquilidade. A sua experiência de vida enriquece muito as nossas histórias aqui no canal. Você consertou o telhado sozinha? Ele perguntou, olhando para as lonas grossas esticadas acima das vigas velhas. Sim, ela respondeu, recolhendo as 2 canecas vazias e colocando-as sobre uma bacia com água limpa. Eu encontrei alguns pedaços de lona em uma obra abandonada e subi no telhado em um dia sem chuva. Não é perfeito, mas evita que eu durma molhada nas noites de tempestade. A imagem daquela mulher pequena, escalando um telhado instável para se proteger do clima, causou um nó na garganta de Arthur. Ele pensou nos seus engenheiros que reclamavam de pequenas mudanças nos projetos milionários dos escritórios com ar-condicionado. A força de vontade de Paula era a coisa mais bela e assustadora que ele já tinha visto na vida. O relógio no pulso de Arthur emitiu um pequeno bip, avisando que o horário comercial estava se aproximando.
O som mecânico quebrou a magia do momento, trazendo a realidade dura de volta para dentro da sala pequena. Em menos de 2 horas, as máquinas pesadas e os trabalhadores voltariam para terminar a demolição do terreno. Paula também ouviu o som e o seu corpo tensionou instantaneamente, lembrando-se do perigo iminente. Ela cruzou os braços sobre o peito, adotando uma postura defensiva mais uma vez. O tempo está passando. O seu encarregado vai chegar logo com os tratores amarelos para terminar o serviço. Arthur olhou para ela, sentindo o peso da própria responsabilidade e do contrato que havia assinado dias atrás. Ele tinha investidores cobrando prazos e um projeto gigantesco aprovado pela prefeitura que não podia ser cancelado facilmente. O lado racional do seu cérebro gritava para que ele fosse embora e deixasse a obra seguir o seu curso natural. Mas o coração dele, que ele julgava estar adormecido há muito tempo, bateu mais forte no peito. Ele não podia destruir o refúgio daquela mulher. Ele não podia ser o responsável por apagar a luz de esperança que ela havia acendido com tanto esforço. A vida exige escolhas difíceis e muitas vezes precisamos nadar contra a correnteza para fazer a coisa certa. Se você já precisou tomar uma decisão que contrariou a lógica para seguir o seu coração, deixe o seu like. A sua curtida ajuda o YouTube a entregar nossos vídeos para pessoas que precisam ouvir palavras de encorajamento. Faça parte dessa rede de empatia que construímos juntos todos os dias. Arthur colocou a mão no bolso do casaco e tirou o seu telefone celular de última geração. Ele procurou o número do encarregado da obra e apertou o botão de chamada sem desviar o olhar de Paula. O telefone tocou 3 vezes antes que a voz grossa do mestre de obras atendesse do outro lado da linha. Bom dia, Sr. Arthur. A voz no aparelho soou respeitosa e pronta para receber as ordens do dia. A equipe já está se preparando para sair rumo ao terreno. Nós vamos terminar aquela demolição até a hora do almoço, como o senhor pediu. Paula prendeu a respiração, sentindo o estômago revirar de medo enquanto aguardava a resposta do empresário. Ela cravou as unhas nas palmas das mãos, preparando-se para o pior desfecho possível. Cancele a ida da equipe hoje, Arthur disse com a voz firme e inabalável. Suspendam as atividades no terreno durante toda esta semana. Nenhuma máquina deve ser ligada e nenhum homem deve pisar no local até que eu autorize pessoalmente. Houve um silêncio longo e carregado de confusão do outro lado da linha telefônica. Mas, senhor, nós temos um cronograma apertado. Os investidores vão fazer perguntas sobre esse atraso nas fundações. O que eu devo dizer a eles? Diga que surgiu um imprevisto técnico no terreno e que eu estou resolvendo. Arthur cortou a objeção com autoridade. A responsabilidade é inteiramente minha. Mantenha as máquinas guardadas. Ele encerrou a chamada e guardou o telefone no bolso, o silêncio retornando ao pequeno cômodo de madeira. Paula soltou a respiração que prendia, sentindo as pernas fraquejarem levemente com o alívio imediato. Ela ganhou mais uma semana de vida no seu pequeno refúgio, uma eternidade para quem não tinha para onde ir. Você não precisava fazer isso. Ela sussurrou, a voz embargada pela emoção contida. Isso vai causar problemas para os seus negócios. Os meus negócios podem esperar. Ele respondeu, dando um passo na direção da porta de saída. Algumas coisas são mais importantes do que os prazos de entrega de um prédio, e eu preciso de tempo para encontrar uma solução justa para nós dois. Nós dois. A frase soou estranha e, ao mesmo tempo, incrivelmente reconfortante nos ouvidos de Paula. Ela nunca havia sido incluída nos planos de ninguém, muito menos nos de um homem daquele nível social. Eu vou voltar amanhã, Arthur prometeu, com os olhos fixos nos dela. Eu não sei exatamente como vamos resolver isso, Paula, mas eu prometo que não vou deixar que derrubem o seu porto seguro sem que você tenha um lugar melhor para ir. Paula assentiu devagar, permitindo-se confiar nas palavras dele apenas um pouquinho. Eu estarei aqui. Eu não tenho outro lugar para ir mesmo.
Arthur deu um sorriso triste e virou as costas, caminhando de volta para a neblina da manhã que começava a se dissipar. Ele precisava voltar para o mundo de vidro e concreto que o aguardava na região nobre da cidade. Mas enquanto caminhava pelo terreno esburacado, ele sabia que uma parte do seu coração havia ficado para trás, naquela casa humilde. Paula ficou na porta, acompanhando a silhueta alta dele desaparecer aos poucos pelo portão destruído. Pela primeira vez em muitos anos, ela não se sentia completamente sozinha na sua batalha pela sobrevivência. Havia um sentimento novo brotando no peito dela, uma esperança tímida que ela tinha muito medo de alimentar. As horas se arrastaram lentas durante o resto daquele dia nublado. Paula tentou manter a sua rotina de limpar o terreno ao redor da casa e buscar água no poço antigo. Mas a mente dela teimava em voltar para a conversa da manhã, para o gosto do café ralo dividido com um milionário. Ela lembrava da forma respeitosa como ele a tratou, sem a arrogância que o dinheiro costuma trazer para as pessoas. Longe dali, Arthur enfrentava um dia longo e exaustivo na sede da construtora. Os seus advogados e sócios estavam nervosos com o atraso repentino nas obras do terreno milionário. Eles exigiam explicações lógicas e planos de ação rápidos para retirar a invasora do local. Arthur ouvia as reclamações com uma paciência fingida, mantendo a sua postura inabalável de líder. "Nós podemos acionar a polícia hoje mesmo", um dos advogados insistiu, batendo uma pasta de documentos sobre a mesa de vidro. "O juiz assina a ordem de despejo em algumas horas. É um procedimento simples, Arthur." "Eu já disse que não quero violência policial neste caso", Arthur rebateu, cruzando as mãos sobre a mesa com firmeza. "Existem outras formas de negociar a saída daquela mulher, formas humanas, que não envolvam tratores esmagando o único teto que ela possui." Os sócios trocaram olhares confusos e preocupados entre si. O Arthur que eles conheciam nunca havia demonstrado tamanho interesse pelo bem-estar de um estranho que atrapalhava os lucros. O empresário frio parecia ter sido substituído por alguém que eles não conseguiam compreender ou controlar. A verdade é que Arthur estava mudando, e a mudança assustava até a ele mesmo. Ele passou a tarde inteira pesquisando projetos sociais, moradias populares e formas de ajudar pessoas em situação de risco. Ele queria encontrar uma casa para Paula, um lugar seguro e digno onde ela não precisasse viver com medo. Mas, no fundo, uma parte de si mesmo desejava que ela ficasse exatamente onde estava, perto dele. Quando a noite caiu sobre a cidade, trazendo o frio intenso de volta, Arthur tomou mais uma decisão impulsiva. Ele não conseguia parar de pensar em Paula, no casaco fino que ela usava e na fragilidade daquela casa de madeira. Ele pegou as chaves do carro e passou em um restaurante simples na periferia antes de seguir para o terreno. Ele comprou embalagens de comida quente e nutritiva, coisas que ela provavelmente não comia há muito tempo. A noite no terreno era um breu profundo, iluminado apenas pelas estrelas escondidas atrás das nuvens. O carro estacionou na rua deserta e Arthur caminhou pelo mato amassado carregando as sacolas de papel. Ele viu a luz fraca da lamparina a óleo brilhando através da janela embaçada da casa velha. O coração dele acelerou de uma forma adolescente enquanto ele batia na porta de madeira 2 vezes. A luz tremeu lá dentro e a porta se abriu devagar, revelando o rosto desconfiado de Paula. Ela apertou os olhos para enxergar no escuro, surpresa ao reconhecer a figura alta do empresário. "Arthur, o que você está fazendo aqui a esta hora da noite?" "Eu trouxe o jantar", ele disse simplesmente, erguendo as sacolas de papel que exalavam um cheiro delicioso de comida fresca. "Espero que você não tenha comido ainda. E espero que aceite dividir uma refeição comigo, já que eu dividi o seu café da manhã." Paula olhou para as sacolas e depois para os olhos intensos de Arthur, percebendo o cuidado genuíno na atitude dele. A barreira de gelo que existia entre os mundos deles começava a derreter, gota por gota. Ela abriu mais a porta, dando um passo para o lado com um sorriso discreto. "Pode entrar", ela disse com a voz suave.
mas o jantar vai ser no meu humilde fogareiro, sem mesas chiques. É exatamente isso que eu estava procurando, Arthur respondeu, entrando no pequeno universo de Paula com o coração finalmente em paz. O cheiro de comida quente e fresca inundou o espaço pequeno da casa de tábuas. Arthur colocou as embalagens de papel sobre a mesa rústica com um cuidado quase reverente. Paula observava os movimentos dele, ainda surpresa com a presença do milionário na sua cozinha improvisada. A luz da lamparina a óleo iluminava os rostos dos dois, criando um ambiente de intimidade inesperada. Ele abriu as caixas, revelando porções generosas de arroz, feijão tropeiro e carne assada. Era uma comida caseira, simples, muito diferente dos pratos sofisticados que ele costumava comer. Paula sentiu o estômago roncar alto, traindo a sua postura firme e orgulhosa. Arthur sorriu de forma gentil, sem fazer nenhum comentário que pudesse constrangê-la. Eles sentaram em caixotes de madeira, improvisando cadeiras ao redor da mesa, coberta com um pano limpo. A refeição começou em um silêncio confortável, quebrado apenas pelo som dos talheres de alumínio. Para Paula, aquele era um verdadeiro banquete depois de semanas comendo o mínimo para sobreviver. Para Arthur, o sabor daquela comida dividida tinha o gosto de algo que ele procurava há anos. A vida tem maneiras curiosas de aproximar corações que carregam feridas antigas. Se você acredita que o cuidado e o afeto podem nascer nos lugares mais improváveis, inscreva-se no nosso canal. O Voz e Histórias Narradas existe para celebrar esses encontros que transformam destinos. Aproveite e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos emocionantes. Você não precisava ter trazido tanta comida, Paula disse, quebrando o silêncio após a primeira garfada. Eu já disse que não quero a sua pena, Arthur. E eu já disse que não sinto pena de você, ele respondeu, olhando nos olhos castanhos dela. Eu sinto uma admiração profunda pela sua força e pela sua coragem. Dividir o jantar é apenas uma forma de agradecer pelo café da manhã que você me ofereceu. As bochechas de Paula coraram levemente sob a luz amarelada e trêmula. Ela abaixou a cabeça, focando no prato, mas um sorriso pequeno e sincero escapou dos seus lábios. Foi a primeira vez que Arthur viu o rosto dela iluminado por uma alegria genuína. Aquela expressão suave fez o coração do empresário bater em um ritmo novo e desconhecido. A carne está muito boa, ela murmurou, mudando de assunto para disfarçar a própria timidez. Faz muito tempo que eu não como algo preparado com tanto tempero e cuidado. Eu escolhi um restaurante que me lembra a comida da minha avó, Arthur confessou com a voz mansa. Eu cresci em uma casa muito simples antes de começar a trabalhar com construção civil. Nós não tínhamos muito dinheiro, mas a mesa sempre tinha algo gostoso e feito com carinho. Paula levantou o olhar, surpresa com a revelação sobre o passado do homem rico à sua frente. Eu achei que você tivesse nascido em um berço de ouro rodeado de luxo. Você tem o jeito de quem nunca precisou suar para conseguir o que quer. Ouvir as opiniões sinceras dos outros sobre nós pode ser um choque de realidade necessário. Se você valoriza conversas francas e corajosas, deixe o seu curtir neste vídeo. A sua curtida é o combustível que mantém a nossa sala de histórias sempre aquecida e pronta para receber você. Ajude a espalhar empatia com apenas um clique no botão de gostei. Arthur soltou uma risada baixa, balançando a cabeça de forma negativa. Eu suei muito, Paula. Carreguei tijolos e sacos de cimento quando era mais jovem. Mas o dinheiro e o poder acabam criando uma casca dura ao redor da gente. Nós esquecemos as nossas raízes para tentar pertencer a um mundo que só valoriza o que temos no banco. A vulnerabilidade nas palavras dele tocou um lugar profundo e protegido no coração de Paula. Ela percebeu que, por trás daquele terno caro e da postura de dono do mundo, existia um homem cansado. Ele havia conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar, mas perdeu a própria essência no meio do caminho. A minha família nunca teve nem o simples para oferecer,
Paula compartilhou, a voz ganhando um tom de melancolia. Eu perdi os meus pais muito cedo e precisei aprender a me virar nas ruas. A casa deles foi tomada por dívidas e eu fiquei sem um teto da noite para o dia. Ela brincou com o garfo no prato, relembrando dores que ela costumava trancar às 7 chaves. É por isso que eu defendo tanto essas paredes velhas, Arthur. Quando você perde tudo de uma vez, qualquer pedaço de chão seguro se torna o seu maior tesouro. Arthur esticou a mão sobre a mesa, movido por um impulso de conforto e proteção. Ele tocou os dedos ásperos dela com uma delicadeza que contrastava com as suas próprias mãos grandes. Paula não recuou, permitindo aquele contato sutil que aquecia muito mais do que a lamparina. Todos nós carregamos histórias de perdas que moldam a forma como enxergamos o mundo. Se você já precisou recomeçar a sua vida depois de uma grande tempestade, conte a sua experiência nos comentários. Eu quero ler sobre a sua força e saber de qual estado do nosso país você está enviando a sua mensagem. Este é o nosso espaço seguro para compartilhar vivências e curar feridas antigas. Eu prometo que você não vai perder este teto da noite para o dia, ele disse com firmeza. Nós temos uma semana de prazo para encontrar um caminho seguro para você. Eu vou cuidar disso pessoalmente, sem envolver advogados ou polícia. O jantar terminou com uma sensação de paz que nenhum dos dois experimentava há muito tempo. Arthur ajudou Paula a limpar a mesa e organizar as embalagens vazias no canto da sala. Quando ele finalmente se despediu e caminhou de volta para o carro, a noite parecia menos escura. Paula trancou a porta de madeira e deitou no seu colchão fino, sentindo uma esperança nova aquecer o seu peito. Os dias seguintes trouxeram uma rotina improvável e maravilhosa para a vida dos dois. Todas as manhãs, antes de ir para o escritório de vidro, Arthur aparecia no terreno abandonado. Ele já não usava os seus ternos caros, preferindo calças confortáveis e camisas de algodão simples. Ele trazia pão fresco, café de verdade e passava alguns minutos conversando com Paula antes de o sol nascer completamente. No final da tarde, quando o expediente corporativo encerrava, ele voltava para a casa de madeira. Ele começou a trazer pequenas ferramentas no porta-malas do seu carro luxuoso. Um martelo novo, pregos brilhantes, rolos de lona mais resistente e pedaços de madeira limpa. Em vez de demolir, o dono da construtora começou a consertar a casa que ele mesmo havia comprado para destruir. Eles passaram a tarde de quarta-feira consertando os degraus quebrados da porta dos fundos. Arthur serrava a madeira com habilidade enquanto Paula segurava as tábuas no lugar com firmeza. A poeira que antes era de destruição, agora era o pó limpo do trabalho em equipe. As risadas começaram a preencher o silêncio do terreno, curando a solidão de ambos. Na quinta-feira, eles trocaram as lonas velhas do telhado por um material impermeável e seguro. Arthur subiu na escada improvisada, recusando-se a deixar que Paula fizesse o trabalho perigoso sozinha. Ela segurava a base da escada, preocupada com a altura, mas encantada com o cuidado daquele homem. A cada prego batido naquelas tábuas velhas, uma barreira caía entre os dois corações. Pequenas atitudes de cuidado valem muito mais do que grandes promessas vazias. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que sempre esteve ao seu lado, ajudando a consertar os danos da vida. Enviar essa história é uma forma linda de dizer o quanto você valoriza quem ajuda a construir os seus sonhos. Mostre a sua gratidão enviando o nosso encontro para o WhatsApp de alguém especial. A presença de Arthur transformou a casa de tábuas em um verdadeiro lar, cheio de vida e de conversas profundas. Eles falavam sobre medos, sobre os sonhos que ficaram para trás e sobre a vontade de recomeçar. A diferença de idade e de conta bancária deixou de existir quando eles se sentavam no chão para tomar café. Havia apenas um homem e uma mulher descobrindo um sentimento puro e arrebatador. Paula percebeu que estava apaixonada quando o viu com o rosto sujo de graxa, tentando consertar o velho poço. O sorriso dele era largo, desarmado e completamente dedicado a fazê-la sorrir também. O coração dela batia acelerado toda vez que o carro dele apontava na rua de terra.
Aquele homem rico havia entrado no seu mundo e respeitado cada pedaço da sua simplicidade. Mas enquanto o amor florescia na periferia, a tempestade se formava no centro da cidade. Na sexta-feira pela manhã, o clima no escritório de Arthur era pesado e carregado de tensão. Os seus 3 sócios majoritários convocaram uma reunião de emergência a portas fechadas na sala da diretoria. O atraso na demolição estava custando milhares de reais em multas com os fornecedores e investidores. Roberto, o sócio mais antigo e ambicioso da empresa, batia a caneta na mesa de vidro com impaciência. Ele havia contratado um investigador particular na noite anterior para entender o que estava acontecendo. As fotos jogadas sobre a mesa mostravam Arthur carregando madeira e rindo ao lado de Paula no terreno. O escândalo de ver o presidente da empresa agindo como um pedreiro por causa de uma invasora era inaceitável para eles. O Arthur perdeu completamente o juízo, Roberto disse com a voz carregada de raiva e desprezo. Ele suspendeu uma obra de 30 milhões de reais por causa de uma mulher sem eira nem beira. Muitas vezes, a inveja e a ganância cegam as pessoas para a beleza dos sentimentos verdadeiros. Se você também acredita que o amor deve estar acima do dinheiro, comente aqui embaixo a sua opinião. Eu gosto muito de saber como vocês enxergam esses conflitos de valores que a vida nos apresenta. Deixe a sua marca registrada nos nossos comentários. Os outros sócios concordaram, balançando as cabeças em reprovação diante das imagens impressas. Para eles, o projeto de luxo não podia parar por conta de um capricho romântico do presidente. A paciência do conselho havia chegado ao limite e uma decisão drástica precisava ser tomada antes que o prejuízo aumentasse. Nós temos a maioria dos votos no conselho de administração. Um dos sócios sugeriu, ajeitando a gravata de seda: podemos assinar o pedido de reintegração de posse e a ordem de demolição sem a autorização direta dele. E faremos isso hoje mesmo. Roberto confirmou, recolhendo as fotos com um sorriso maldoso no rosto. O juiz é nosso conhecido e assina a liberação policial ainda esta tarde. Quando Arthur perceber o que aconteceu, o terreno já estará plano e limpo. Enquanto a conspiração ganhava força no ar-condicionado da construtora, Arthur estava alheio ao perigo. Ele havia tirado a tarde de folga, um luxo que não se permitia há mais de uma década. Ele dirigiu até o terreno de Paula, com o coração leve e um plano muito claro na mente. Ele queria levá-la para passear, para longe do cheiro de terra e das memórias difíceis. Quando ele chegou, Paula estava sentada no degrau recém-consertado, lendo um livro antigo que ele havia trazido para ela. Ela usava um vestido simples de algodão, com os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Para Arthur, não havia mulher mais deslumbrante em todas as festas da alta sociedade que ele já havia frequentado. Arrume as suas coisas. Nós vamos sair, ele anunciou com um sorriso animado, encostando no portão de madeira. Sair para onde? Ela perguntou, marcando a página do livro com curiosidade e uma ponta de insegurança. As pessoas nos lugares que você frequenta vão olhar torto para as minhas roupas. O medo de não pertencer a um lugar muitas vezes nos impede de viver momentos maravilhosos. Se você apoia o nosso trabalho e gosta da maneira humana como contamos as histórias, inscreva-se no canal. O Voz e Histórias Narradas é feito com muito respeito por quem ouve as nossas narrativas diárias. Ative o sininho e venha fazer parte da nossa grande família de ouvintes fiéis. Nós não vamos a nenhum lugar chique e cheio de regras chatas, Arthur garantiu, estendendo a mão para ela. Nós vamos a uma praça no centro histórico comer o melhor pastel de feira da cidade. É um lugar simples, onde todo mundo se mistura e ninguém julga ninguém. A promessa de um momento normal e alegre fez os olhos de Paula brilharem de antecipação. Ela aceitou a mão dele, sentindo o calor seguro que os dedos dele sempre transmitiam. O passeio de carro foi cheio de conversas leves e risadas sobre coisas do cotidiano. Eles caminharam de mãos dadas pelas calçadas de pedra da Praça Antiga, ignorando as diferenças que antes pareciam intransponíveis.
Eles comeram pastel quente sentado em um banco de madeira sob a sombra de uma árvore enorme. A tarde estava ensolarada e uma brisa suave bagunçava os cabelos dos dois. Arthur olhava para Paula com uma intensidade que a deixava sem ar e com o coração acelerado. Ele limpou uma migalha de massa do canto da boca dela, o toque demorando um segundo a mais do que o necessário. Eu preciso te fazer uma proposta muito séria. Arthur começou, mudando o tom de voz para algo mais profundo. O sorriso dele deu lugar a uma expressão de preocupação e de muito afeto. Paula parou de mastigar, sentindo uma pontada de alerta no estômago. A palavra proposta no mundo dele costumava significar negócios e despedidas. Pode falar, ela disse, tentando manter a voz neutra e controlada. A suspensão da obra acaba na segunda-feira, ele lembrou, suspirando de forma pesada. A pressão lá na construtora está insustentável e eu não posso segurar as máquinas por muito mais tempo. Mas eu não vou deixar você na rua, Paula. Os olhos dela se encheram de lágrimas contidas. Ela sabia que os dias de paz tinham um prazo de validade, mas ouvir isso em voz alta machucava demais. A realidade bateu na porta, lembrando que a magia daquela semana era apenas uma pausa na tempestade. Eu comprei um apartamento pequeno, em um bairro tranquilo e seguro, muito longe daquele terreno. Arthur disse rapidamente. Eu coloquei a escritura no seu nome nesta manhã. É a sua casa agora, o seu lar definitivo. Ninguém nunca mais vai poder mandar você sair de lá. Muitas vezes, a tentativa de proteger quem amamos esbarra no orgulho e na necessidade de independência da outra pessoa. Você acha que a atitude do Arthur foi a melhor forma de demonstrar amor? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e me diga de qual cidade você está acompanhando esse momento decisivo. A sua participação torna a nossa contação de histórias muito mais rica e envolvente. A reação de Paula não foi a de alívio ou de gratidão imensa que ele esperava receber. Ela levantou do banco de forma brusca, soltando a mão dele como se o toque a tivesse queimado. O rosto dela ficou vermelho e a respiração acelerou com a ofensa silenciosa que ela sentiu. Você acha que eu estou me vendendo, Arthur? Ela perguntou com a voz embargada pela dor e pela raiva. Você acha que depois de tudo o que nós conversamos, você pode simplesmente assinar um cheque e limpar a sua consciência? Não, Paula, por favor, não entenda errado. Ele levantou também, erguendo as mãos em um gesto de paz. Eu não estou comprando a sua saída do terreno. Eu estou garantindo que a mulher que eu amo não durma no frio e no perigo. A palavra amor pairou no ar entre eles, forte, pesada e verdadeira. Paula piscou várias vezes, tentando conter as lágrimas grossas que começaram a escorrer pelo rosto pálido. Ela também o amava, mais do que imaginou ser capaz de amar alguém. Mas o abismo entre um apartamento de presente e a construção do próprio destino parecia insuperável para a dignidade dela. Eu não posso aceitar um apartamento seu, ela disse com a voz embargada, dando um passo para trás. Eu preciso construir a minha vida com o meu suor, Arthur. Se eu aceitar essa casa, eu serei sempre a invasora que você resolveu salvar por caridade. Eu perco o pouco de orgulho que me resta. Arthur passou as mãos pelos cabelos, sentindo a frustração e o desespero tomarem conta de si. Não é caridade, é cuidado. O orgulho não vai te proteger da chuva ou dos tratores que a minha empresa vai mandar na segunda-feira. Eu quero você segura, eu quero você comigo. A discussão no centro da praça continuou, cheia de amor mal resolvido e de medos reais. Paula queria o amor de Arthur, mas não queria depender do dinheiro dele. Ela havia aprendido a duras penas que o poder financeiro corrompia as relações. Arthur, por sua vez, só sabia proteger as pessoas através da segurança material que o seu trabalho gerava. Enquanto eles enfrentavam o dilema doloroso dos seus sentimentos, o relógio corria no escritório de vidro da construtora. Roberto e os outros sócios haviam finalizado o plano obscuro pelas costas do presidente. Um juiz amigo assinou o mandado de reintegração de posse imediata, alegando risco de ocupação permanente.
O documento foi entregue nas mãos de um oficial de justiça no final da tarde de sexta-feira. A ordem era clara e não abria espaço para nenhum tipo de negociação ou adiamento. A demolição não iria esperar a chegada da segunda-feira, como Arthur havia prometido a Paula. As máquinas amarelas e os carros da polícia foram acionados para a manhã de sábado. A noite caiu sobre a cidade, esfriando o ar e os ânimos. Arthur e Paula voltaram para o terreno em silêncio no carro, cada um preso nos seus próprios pensamentos conturbados. Ele estacionou na rua escura e caminhou ao lado dela até a porta de madeira consertada. O clima entre os dois era de uma tristeza profunda, de palavras que não conseguiam traduzir a urgência dos corações. "Pense na minha proposta até domingo", Arthur pediu em um tom suave, tocando o rosto dela com as pontas dos dedos. "Eu não quero comprar você. Eu só quero que o nosso futuro comece em um chão de verdade." Paula encostou o rosto na mão dele por um segundo, fechando os olhos e sentindo a respiração pesada do homem. "Eu te amo, Arthur, mas eu preciso encontrar a minha própria força antes de aceitar a sua ajuda." Eles se despediram com um abraço apertado e demorado, cheio de medos e de promessas não ditas. Arthur foi embora, sentindo que a havia perdido por causa de um papel passado em cartório. Paula entrou em casa e chorou no chão de madeira, sentindo o coração rasgado entre o amor e os seus próprios valores inegociáveis. Eles não sabiam que a decisão não estava mais nas mãos de nenhum dos dois. Enquanto o sol começava a se preparar para nascer no sábado, um comboio pesado deixava a garagem da construtora. Os faróis das máquinas rasgavam a neblina da madrugada, rumo ao terreno isolado. A traição corporativa estava a caminho, pronta para destruir não apenas uma casa velha, mas as vidas de duas pessoas que finalmente haviam se encontrado. O relógio estava correndo contra o tempo e contra o amor. O silêncio da madrugada de sábado foi rasgado pelo som pesado dos motores a diesel. A neblina fria que cobria o terreno ainda não havia se dissipado quando os faróis amarelos iluminaram o mato amassado. Dois imensos tratores avançavam lado a lado, acompanhados por viaturas policiais com as luzes vermelhas e azuis piscando sem parar. O barulho das sirenes curtas e os gritos de comando dos homens cortaram o ar como uma faca afiada. A promessa de paz que Arthur havia feito estava prestes a ser esmagada pelas engrenagens da ganância corporativa. Dentro da pequena casa de madeira, Paula acordou sobressaltada com o clarão das luzes atravessando as frestas da janela. O coração dela disparou no peito com uma violência que a fez perder o fôlego por um segundo inteiro. Ela pulou do colchão fino, vestindo o seu casaco puído com as mãos, tremendo de forma incontrolável. O pesadelo do qual ela achava ter escapado estava batendo à sua porta mais cedo do que o previsto. O som das máquinas pesadas do lado de fora era ensurdecedor e trazia um cheiro forte de óleo e destruição. Ela correu até a porta da frente e destrancou a fechadura improvisada com dificuldade. Quando a madeira velha se abriu, a cena que ela encontrou fez o seu sangue congelar nas veias. Uma dúzia de homens cercava a sua pequena casa, usando capacetes e expressões duras. À frente deles, um oficial de justiça segurava uma prancheta cheia de papéis carimbados e assinados. Ao lado do oficial, Roberto, o sócio de Arthur, exibia um sorriso arrogante e vitorioso no rosto, impecavelmente barbeado. Muitas vezes, as rasteiras mais dolorosas da vida vêm de onde menos esperamos, movidas por interesses que não compreendemos. Se você já sentiu a dor de uma injustiça e precisou encontrar forças no meio do caos, inscreva-se no nosso canal. O Voz e Histórias Narradas é um espaço dedicado a quem não desiste de lutar pelo que é certo. Aproveite e ative o sininho de notificações para que possamos estar juntos nas próximas histórias emocionantes. Afastem-se da estrutura, a demolição vai começar agora. Uma voz alta soou através de um megafone ruidoso. Paula desceu os degraus que Arthur havia consertado com tanto carinho apenas 2 dias antes. Ela colocou o próprio corpo na frente da casa, abrindo os braços em um gesto desesperado e inútil de proteção.
Vocês não podem fazer isso. O dono da construtora suspendeu a obra. Ele me deu um prazo até segunda-feira. Vocês estão cometendo um erro terrível. O oficial de justiça suspirou pesadamente, caminhando alguns passos na direção da jovem assustada. Ele estendeu o papel oficial, mostrando a assinatura do juiz que autorizava a ação imediata. Eu sinto muito, minha senhora, mas a ordem foi emitida na tarde de ontem pelo tribunal. A empresa entrou com um pedido de urgência e a lei exige que o terreno seja desocupado nesta exata manhã. Roberto deu um passo à frente, ajustando as abotoaduras de ouro do seu terno caríssimo. Ele olhou para Paula com um desprezo profundo, avaliando as roupas simples e o desespero estampado no rosto dela. O meu sócio pode ter perdido o juízo por um momento de fraqueza romântica, mas a empresa não é apenas dele. Nós protegemos os nossos investimentos, e você é apenas um obstáculo que custa muito dinheiro. A crueldade nas palavras de Roberto atingiu Paula como um golpe físico no meio do estômago. Ela percebeu, com um desespero cego, que Arthur não sabia de nada do que estava acontecendo ali. A traição havia ocorrido nos escritórios luxuosos, longe dos olhos do homem que havia prometido mantê-la segura. Ela estava completamente sozinha contra uma força que não tinha coração e não ouvia apelos emocionais. Os policiais se aproximaram de Paula com passos firmes e expressões impenetráveis. Eles a seguraram pelos braços com firmeza, puxando-a para longe da porta de madeira que ela tanto amava. Ela debateu-se com todas as suas forças, gritando e chorando enquanto era arrastada para perto do portão quebrado. Cada passo que ela dava para longe do seu lar parecia arrancar um pedaço vivo da sua própria alma. A sensação de impotência diante do poder e da arrogância é uma das dores mais profundas que um ser humano pode sentir. Se você entende a agonia de ver algo construído com amor ser destruído pela ganância, deixe o seu curtir neste vídeo. A sua curtida é um abraço virtual que ajuda o nosso canal a levar mensagens de empatia para mais pessoas. O seu apoio faz toda a diferença no nosso trabalho diário de contar histórias reais. Longe dali, no silêncio do seu apartamento luxuoso, o telefone de Arthur começou a tocar de forma insistente. Ele acordou com um sobressalto, sentindo um aperto no peito antes mesmo de atender a ligação. A secretária dele, que trabalhava na construtora há 20 anos, falava do outro lado da linha com a voz trêmula e apressada. Ela havia chegado cedo ao escritório e visto a cópia da ordem de despejo assinada sobre a mesa de Roberto. Senhor Arthur, me perdoe por ligar a esta hora, mas eles passaram por cima da sua autoridade, ela disse quase sem fôlego. O senhor Roberto enviou as máquinas e a polícia para o terreno na área norte. A demolição já deve estar acontecendo neste exato momento. Arthur deixou o telefone cair no chão macio do quarto, sentindo o mundo inteiro girar ao seu redor. Uma onda de raiva e pânico tomou conta do seu corpo com uma força avassaladora. Ele vestiu as roupas de ontem que estavam jogadas na cadeira, pegou as chaves do carro e correu para o elevador. O trajeto até a garagem pareceu durar uma eternidade, com o coração batendo na garganta. Ele acelerou o carro pelas ruas vazias da cidade, cortando sinais vermelhos e ignorando os limites de velocidade. As mãos dele apertavam o volante de couro com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele pensava no sorriso de Paula, na confiança frágil que eles haviam construído debaixo daquele telhado de lona. A ideia de que ela pudesse achar que ele a havia traído era uma dor insuportável. Enquanto Arthur lutava contra o tempo e a distância, a primeira lâmina amarela do trator tocou a casa de Paula. O som da madeira estilhaçando ecoou pelo terreno como um lamento fúnebre na manhã fria. O telhado, que eles haviam consertado juntos, cedeu rapidamente, caindo com um estrondo que levantou uma nuvem imensa de poeira e terra. As panelas de alumínio e os panos limpos foram esmagados impiedosamente sob o peso das lagartas de metal. Nós sabemos que reconstruir a vida exige uma coragem que muitas vezes nem sabemos que temos guardada dentro de nós.
Compartilhe esse vídeo com alguém da sua família que sempre foi um exemplo de força e de superação para você. Histórias como essa nos lembram que os bens materiais podem cair, mas a dignidade humana permanece de pé. Ajude a espalhar o poder da resiliência enviando este capítulo para os seus contatos. Paula parou de lutar contra os braços dos policiais e caiu de joelhos na terra úmida de orvalho. O choro dela tornou-se um soluço silencioso, profundo e rasgado, enquanto ela assistia a sua vida inteira desmoronar. O lugar onde ela havia encontrado paz, onde havia conhecido o amor e o cuidado, agora era apenas um monte de entulhos quebrados. O cheiro de café passado na hora havia sido substituído pelo cheiro ácido de fumaça e poeira. Roberto observava o trabalho das máquinas com os braços cruzados, satisfeito com a eficiência da sua própria crueldade. Ele acreditava que estava salvando a empresa de um erro amador, eliminando um problema menor da equação dos lucros. Para homens como ele, sentimentos eram fraquezas e pessoas pobres eram invisíveis. Ele não via uma mulher chorando o seu lar perdido, via apenas um terreno plano pronto para dar dinheiro. O som de pneus cantando no asfalto e freando de forma violenta interrompeu a concentração de todos os presentes. O carro luxuoso de Arthur parou torto na beira da estrada, levantando cascalho e terra seca. Ele desceu do veículo com o rosto pálido e os olhos arregalados, correndo pelo terreno com a respiração ofegante. A poeira da destruição ainda pairava no ar quando ele chegou ao local onde antes ficava a casa. Ele parou abruptamente, o corpo inteiro tremendo ao ver um monte de madeira retorcida e lona rasgada. O silêncio voltou a imperar quando os operadores desligaram os tratores, surpresos com a chegada do dono da empresa. Arthur virou o rosto lentamente e encontrou Paula caída no chão, amparada vagamente por um dos policiais. A expressão de dor absoluta no rosto dela perfurou o coração do empresário como 1000 agulhas de gelo. A confiança é um sentimento precioso que leva muito tempo para ser erguido, mas que pode desabar em um único instante de dúvida. Escreva nos comentários de qual estado você está acompanhando este momento tão tenso da nossa história. Eu leio cada recado deixado por vocês, pois essa troca de experiências é o que dá alma ao nosso canal. Venha fazer parte dessa comunidade que valoriza o amor e a lealdade. Arthur, Roberto chamou com um tom falsamente amigável, caminhando até o sócio. Nós resolvemos o problema da invasão para você. A obra já pode retomar o cronograma original e evitar os prejuízos milionários que o seu atraso iria causar. Arthur não olhou para Roberto imediatamente. Os seus olhos estavam cravados na figura frágil de Paula, tentando transmitir um pedido de desculpas que as palavras não conseguiriam alcançar. Ela levantou o olhar para ele, e a dor nos olhos amendoados dela era acompanhada de uma resignação que o destruiu por dentro. Ela acreditava que ele havia mentido, que o jantar e os concertos no telhado eram apenas uma distração cruel. Lentamente, Arthur virou o corpo na direção de Roberto. A expressão no rosto do empresário não era de raiva descontrolada, mas de uma clareza fria e assustadora. Toda a vida que ele havia construído até ali, todo o império de concreto, de repente perdeu o seu valor. Ele enxergou o sócio, a empresa e a própria trajetória através das lentes da miséria que eles causavam. O que você fez aqui hoje não salvou a empresa, Roberto. Arthur disse com uma voz perigosamente calma, ecoando pelo terreno silencioso. Você apenas provou que o império que nós construímos é podre, feito de ganância e de falta de humanidade. Eu não quero mais fazer parte dessa sujeira que vocês chamam de negócios. Roberto recuou um passo, surpreso e confuso com a reação do homem que sempre foi o cérebro calculista da construtora. Você está louco, Arthur? Você vai jogar fora um projeto de 30 milhões de reais por causa de algumas tábuas velhas e uma invasora qualquer? Essas tábuas velhas valiam muito mais do que qualquer prédio de luxo que nós já erguemos, Arthur rebateu, apontando para os entulhos. Elas foram construídas com suor,
com dignidade e com um amor que pessoas como você nunca vão entender. A partir deste exato momento, eu renuncio à presidência e retiro todas as minhas ações desta empresa maldita. O choque paralisou Roberto e os oficiais que acompanhavam a cena de perto. Arthur virou as costas para o sócio, deixando o seu legado milionário para trás, sem hesitar por um único segundo. Ele caminhou com passos firmes até o local onde Paula estava caída, ignorando a poeira que sujava as suas roupas e o seu rosto. Ele se abaixou diante dela, tocando suavemente os ombros tensos da mulher que ele amava. Algumas decisões exigem que cortemos laços antigos para que novas sementes possam brotar e florescer. Se você apoia a coragem de começar do zero para não perder a própria essência, ative o sininho agora mesmo. O Voz e Histórias Narradas traz narrativas sobre valores profundos que muitas vezes esquecemos na correria da vida. Fique perto da gente para não perder essas lições de vida tão necessárias. Os policiais soltaram Paula, percebendo que a situação havia mudado de figura de forma drástica. Ela estava exausta, com as mãos machucadas e o rosto sujo de terra molhada pelas lágrimas. Arthur a ajudou a se levantar, envolvendo os braços fortes ao redor do corpo pequeno e trêmulo dela. Ele a abraçou na frente de todos, um abraço que servia como um escudo contra a maldade do mundo corporativo que ele acabara de abandonar. "Me perdoe", Arthur sussurrou no ouvido dela com a voz embargada e pesada de culpa. "Me perdoe por não ter chegado a tempo, por ter sido cego aos monstros que eu mesmo criei. Eu juro por tudo que é sagrado que eu não sabia o que eles fariam hoje pela manhã." Paula encostou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas aceleradas e sinceras do coração do homem. Ela sentiu a verdade nas palavras dele, compreendendo que o dinheiro e o poder não tinham mais força sobre a alma de Arthur. Ele havia sacrificado o império que levou uma vida inteira para construir apenas para ficar ao lado dela nas ruínas. "A casa se foi, Arthur", ela murmurou entre soluços fracos, olhando para os restos de madeira. "Tudo o que eu construí com as minhas próprias mãos virou poeira." "A casa se foi, Paula, mas o seu lar continua de pé", ele respondeu, afastando um pouco o rosto para olhar nos olhos dela. "O seu lar é a sua força, é a sua coragem. E eu quero passar o resto dos meus dias ajudando você a reconstruir as paredes dele. Mas desta vez, nós vamos fazer isso juntos, em um chão firme e seguro." Ele pegou as mãos machucadas dela e as beijou com um respeito profundo e inabalável. "Eu não tenho mais a construtora, Paula. Eu deixei tudo para trás agora mesmo. Eu só tenho as minhas duas mãos, o meu amor por você e a vontade de começar de novo, do jeito certo." A revelação fez Paula prender a respiração, processando o tamanho do sacrifício que ele havia feito. Arthur não estava mais oferecendo um apartamento caro como um presente para limpar a própria consciência. Ele estava oferecendo uma parceria de vida, despindo-se do seu poder para recomeçar do zero ao lado da mulher que lhe ensinou o verdadeiro valor das coisas. As máquinas pesadas começaram a se retirar do terreno lentamente, assim como os carros da polícia, deixando os dois sozinhos na poeira. A manhã avançava, dissipando a neblina e trazendo o calor suave do sol de sábado. Arthur caminhou com Paula até os escombros, ajudando-a a recolher algumas poucas coisas que haviam sobrevivido à tragédia. Uma panela amassada, o livro que ela estava lendo, uma caneca de metal rústico e cheia de terra. Esses pequenos objetos não tinham valor no mercado, mas carregavam a essência da resiliência de Paula. Eles caminharam de mãos dadas para longe do terreno que agora pertencia a homens sem alma e sem paz de espírito. Eles entraram no carro, deixando aquele cenário triste pelo retrovisor, mas levando consigo uma esperança inquebrável. Os meses que se seguiram foram difíceis, cheios de batalhas legais e mudanças radicais na rotina de Arthur. O processo de separação da construtora foi longo e exigiu que ele abrisse mão de grande parte da sua fortuna. Mas ele nunca se sentiu tão leve e tão rico em toda a sua existência. Ele comprou um pequeno pedaço de terra no interior do estado, muito longe do barulho dos tratores e da frieza do concreto armado.
Lá, debaixo do céu azul e cercados por árvores antigas, Arthur e Paula começaram a construir a sua nova vida. Eles não contrataram grandes empreiteiras ou engenheiros renomados. Eles mesmos erguiam cada parede de tijolo maciço, misturando o cimento e suando juntos sob o sol quente. A cada nova fileira de tijolos assentada, eles curavam as feridas do passado e fortaleciam o vínculo que os unia. Paula já não usava roupas velhas para se esconder do frio e da fome, mas as suas mãos continuavam ágeis e trabalhadoras. Arthur descobriu que o verdadeiro sucesso não era medido em contas bancárias astronômicas, mas na paz de deitar a cabeça no travesseiro ao lado de quem se ama. A caneca de metal amassada ocupava um lugar de honra na prateleira da cozinha nova, lembrando aos dois do dia em que dividiram um café amargo e encontraram um amor doce. A casa humilde de tábuas velhas foi destruída, mas o propósito dela foi cumprido com louvor. Ela serviu de ponte para que dois mundos distantes se encontrassem e para que duas almas solitárias finalmente se reconhecessem. A história de Paula e Arthur nos ensina que o lar não é um endereço fixo ou um teto imponente. O lar é o abraço que nos protege da tempestade, é o respeito mútuo e a certeza de que nunca mais precisaremos enfrentar as máquinas do mundo sozinhos. Quando o sol se punha no horizonte da nova casa deles, eles sentavam no degrau da porta dos fundos. Ali, com uma xícara de café quente nas mãos, eles encontravam a verdadeira riqueza. Eles olhavam para as árvores e agradeciam pelas segundas chances que a vida, na sua imensa sabedoria, insiste em nos oferecer. Eles não tinham mais milhões, mas tinham absolutamente tudo. E você, que acompanhou essa jornada de dor e renascimento conosco até este instante final, o que você considera como a verdadeira base para construir um lar seguro e cheio de amor duradouro? Escreva a sua experiência aqui embaixo nos comentários e conte para nós a sua visão de vida. Se você gostou desta história profunda e humana, deixe o seu curtir, inscreva-se no canal Voz e Histórias Narradas e não se esqueça de ativar o sininho para continuar fazendo parte da nossa roda de conversa. Muito obrigado pela sua companhia de sempre e até a próxima história.